Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast da TeiaCast. E nós estamos hoje no dia 20 de julho de 2026, iniciando um grande trabalho do ecossistema do Impulsário. Quero convidar vocês para conhecer melhor como isso vai funcionar. E o Impulsário é um ecossistema em que tem várias teias de construção, várias teias de trabalho, né? Teias de saúde, teia da construção, teias da empresarial. E nosso trabalho aqui é trazer um pouquinho para vocês sobre como vai funcionar dentro da teia da construção. Nós somos do Impulsário, né? E cada um aqui vai se apresentar no dia de hoje para que vocês conheçam mais sobre essa união. Nosso tema de hoje é como transformar um projeto em uma obra bem-sucedida. A importância da integração entre arquitetura, construção e organização. Isso vai dar o que falar, né, gente? Vai sim. Vai ser Com um certeza. sucesso, porque Teia da Construção é a nossa união, né? E muitos outros também, vocês que estão nos assistindo, estejam convidados a participar desse grande ecossistema, porque nós estamos aqui para recebê-los e também crescermos juntos, porque nosso cliente merece o melhor, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Cada um aqui vai se apresentando, falando do seu trabalho, falando um pouquinho do que faz, né? E de como essa união. E depois a gente vai acrescentando mais informações no nosso podcast, tá? Isso. Então, Rafael, por que você não começa a trazer um pouco mais sobre você, o seu trabalho e a sua visão sobre obra, gestão e etc. Olá, bom dia. Meu nome é Rafael, sou construtor, engenheiro civil e mentor empresarial da construção civil. Então, eu ajudo empresários do ramo de acabamentos, né? Lojistas de acabamentos, construtores, arquitetos, engenheiros, ter um melhor posicionamento no mercado. Hoje em dia, a construção de luxo, muitas pessoas não está adequada para esse tipo de construção, Micaela. Você que é arquiteta, né? O convívio com construção de alto padrão hoje, tem pessoas que não estão preparadas para isso, né? Então, a gente está aqui Sim. para ajudar essas pessoas a desenvolver e ter um melhor posicionamento no mercado. Sim, ótimo. Muito bom, Rafael. Excelente. E aí, William, agora conta um pouquinho de você, fala, né, o que você está fazendo aqui nessa grande teia. Perfeito. Bom dia, gente. Eu sou o William, sou arquiteto e urbanista, né? Já há muito tempo, deixei um pouco a área, voltei recentemente. Trabalho geralmente com edificações, né? Eu não faço tanto a arquitetura de interiores, né? Mas gosto mais de trabalhar na parte da edificação mesmo, né? Na construção, vamos dizer assim. É, Minha especialização é com obras de médio porte, né? Que é o que eu trabalhava mais. Geralmente eu gostava de pegar bastante trabalhos já direto, né? Eu ia lá, prospectava os clientes nos loteamentos, então eu gostava não tanto da reforma, mas construção do zero. E a ideia minha de arquitetura, né? Um pensamento que eu tenho é mais do que uma arquitetura funcional, é uma arquitetura diferenciada, para não ficar sempre naquela mesmice que às vezes a gente vê, né? Aquelas réplicas de projetos. Sim, É nessa linha que eu trabalho. muito bom. E você, Tati? E aí? Bom, eu sou a Tati Soares, sou personal organizer. E o que que eu estou fazendo aqui no meio da construção, né? É um pouco meio que inédito isso. As pessoas falam, mas o que que a organizer vai fazer isso? Tem que construir, tem que fazer tanta coisa antes. Mas eu chego para acolher esse cliente depois de tanto tempo de construção, né? Sim. Eu chego para trazer uma mudança organizada. Então, o cliente, quando ele deseja casa nova, ele elabora tudo isso, ele deseja e espera por todo esse tempo de obra, né? Ele vai escolhendo cada detalhe da construção, cada detalhe da cor da casa, mas aí depois ele já está tão cansado que ele não consegue pensar em como realizar a mudança para casa nova. E é aí que eu chego. Eu chego para trazer esse conforto, para trazer esse acalento. Eu faço a pré-mudança, eu faço o pós-mudança. Eu vou deixar a sua casa toda organizada. O cliente vai poder descansar, vai poder trabalhar, cuidar da família, ter uma qualidade, né? Pós todo esse transtorno. E mesmo que
a gente tem assim essa conexão, o cliente cria expectativas e não que seja um transtorno dentro do nosso trabalho, né? Mas o cliente ele cria expectativas e que gera muita ansiedade. Então, para ele, tudo é muito demorado. Existe Uhum. um tempo de obra e existe o tempo que o cliente espera, né? Então, a gente sabe que cada função aqui vai ter o seu tempo e o cliente quer tudo mais acelerado. Então, eu trago um pouco dessa calmaria para ele, para dizer, ó, tá tudo bem, vou deixar essa organização, vou deixar essa sua casa pronta para que você habite com qualidade, com tempo de qualidade para sua família. Então, eu venho para trazer Excelente. isso, tempo de qualidade, calmaria, né? E a Sim. organização, né? Que é a transformação, que é a cereja desse bolo da Muito construção. bom. Vamos lá, É. Micaela, conta um pouquinho de você também. Então, pensando também, já puxando essa parte da calmaria, de manter essa qualidade de vida do cliente, né? Que ele não se preocupe com os problemas de uma construção no geral, né? Então, acredito que isso, a organização tem muito a ver também com essa parte da construção civil, nesse quesito, né? Uhum. E eu cuido exatamente disso, só que na parte da arquitetura e da execução, eu faço toda a parte de prefeitura, cartório, atrás toda dessa parte de regularização de obra e Uhum. também da parte de interiores, do detalhamento de interiores, da execução da arquitetura, né? Como vai ficar cada cômodo e tudo mais. Então, esse projeto arquitetônico também cuido. E é mais disso, né? É, e Hum, olha que legal, né? Nós temos um grupo aqui ainda sim. reduzido, a teia está aberta para que outros profissionais também cheguem e construam junto com a gente esse sonho, né, de um atendimento qualificado e um atendimento mais completo. Mas olha que legal, né? A gente hoje tem a diferença de profissionais aqui, de áreas, né? E mesmo nós tendo dois arquitetos, vocês se completam, né? A gente percebe Exato. que não é uma disputa, a gente está construindo realmente uma teia de cooperação, uma teia em que a gente consegue atender o cliente com um olhar diferenciado. O William Perfeito. vai ter um olhar diferenciado da Micaela, que vai Uhum. completar nesse trabalho, né? E aí a gente vai conseguindo conduzir o atendimento para o cliente de uma forma em que ele se sinta protegido, né? Ele não vai ver guerra aqui dentro, ele vai ver a proteção mesmo, vai ver a complementariedade de cada um. Isso é muito bacana, Claro, né? como você está falando, Tati, a gente não é concorrente, né? A gente está Não, aqui para se completar. Eu acho que é isso que diferencia aqui do que a gente está fazendo aqui, né? Nós não somos um escritório fechado, a gente não é uma panelinha, pelo não. contrário, são profissionais autônomos que estão aqui para se completar, para expor Muito bem. ideias, para um ajudar o outro, né? Eu acho que Sim. esse é a diferencial do nosso trabalho, né? Em vez de a gente montar, simplesmente chegar e montar, vamos montar aqui o nosso escritório, vamos nos fechar aqui. Não, é uma união de É uma ideias união de aqui. É ideias. isso aí. Exatamente, Exatamente. né? Puxando mais essa questão da gente também, como, nós como empresários, também auxiliar um ao outro, né? Ainda Exato. mais porque ser empresário, às vezes, é uma carreira muito solitária, Exato, é né? isso É, aí. Então, ter um momento aí na semana de a gente conseguir conversar, se encontrar, não só na teia da construção, mas também nos encontros do impulso, né? Do fluxo, quem aí se interessar. Então, a gente está sempre trocando ideias, conversando. Também muito da parte profissional, né? Trocando ideias e tudo mais é. sobre a prefeitura, né? Não, e é muito bacana que, assim, além do nosso encontro semanal, né, como TEIA, nós também temos o encontro, né, do fluxo, que é dentro do impulsário. Então, quem quiser conhecer mais, pode nos procurar depois. E aí, essas especialidades vão se completando, né? Outros Exato. grupos de TEIA É também isso aí. surgirão, e a gente deu o pontapé inicial para isso. Pode Além, falar. além do Fluxo, tem o Impulsário Club também, para quem tem interesse em conhecer. O Fluxo é presencial e o Impulsário Club é Verdade. online, tá? Então, quem tiver interesse em estar conhecendo o Impulsário, saber mais da teia da construção, das outras teias, que tem da saúde empresarial e do Impulsário, né, pode estar conversando com a gente, que a gente Direciona, né? direciona, a gente conversa certinho. Será um prazer explicar o que funciona esse ecossistema de network. Verdade. Perfeito. É importante, dentro de todos esses projetos, que os nossos convidados saibam onde cada um entra, né?
embora cada um aqui já falou um pouquinho do que faz, mas vamos pontuar mais profundo o que cada um faz em cada momento dessa jornada da construção. E aí, começando por você, Rafael, conta um pouquinho da sua jornada, como que começa. Você é o primeiro, a organizer que entra já no meio desse monte de terra, de areia. Como que funciona isso? Você vai trazer um pouquinho mais de luz para a gente e para os convidados. Não, vamos lá. Então, assim, quando o cliente vai construir, geralmente ele tem um terreno, ou ele está pensando em adquirir um terreno, tá? Então, quando ele tem um terreno, primeiramente ele tem que buscar um profissional para estar executando o melhor projeto para ele. Toda obra, né, para não ter problema na frente, precisa de projeto. Seja projeto executivo com arquiteta, interiores, projeto estrutural, né, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, porque sem projeto, uma obra lá na frente ela dá problema. Tá? Então, Verdade. hoje a gente vê pessoas que constroem, não dá 1 ano, 2 anos, a pessoa começa a falar, tive problema assim na minha obra, estou com problema assim na minha casa, assim, assim, assim. Então, o que que acontece? Não tem um projeto adequado. Então, toda obra tem que começar com um bom projeto, né? Fazer compatibilização de projetos, né? Para não ter problema futuramente. E na sua especialidade, você consegue fazer esse projeto sozinho ou você depende de outros parceiros para poder desenhar isso para o cliente? Como funciona? Não, o projeto estrutural, né? O engenheiro civil que faz, Tá. certinho. Projeto hidrossanitário, projeto elétrico, né? Faz a compatibilização depois com o projeto arquitetônico, né? Quando a arquiteta faz. Isso. Uhum. E me fala assim, como que, e vocês também podem acrescentar, mas como que essa integração melhora no resultado final dessa construção, né? Tem o seu trabalho, o trabalho de cada um, e o que que você acha que essa integração vai melhorar para o cliente que está chegando agora e quer contratar a nossa equipe, por exemplo, que está aqui hoje? O cliente ele não pode ter dor de cabeça na obra. Se você tem um engenheiro responsável técnico, uma arquiteta responsável pelo projeto executivo, né, o mínimo que pode chegar para o cliente é dor de cabeça. Né? Tem que seguir os cronogramas certinho de execução de obra, lá na frente não aparecer, né, não ter surpresas, né? Sim. Então, por esse alinhamento em parceria com a arquitetura e engenharia, né? Verdade. E é interessante que quando ele contrata esse combo, né? Vou chamar de combo, essa equipe integrada, ele também diminui gastos, né? Porque ele não fica trocando de profissionais porque não se adequou ou não fez o personalizado da maneira que o cliente quer, né? E aí vai desperdiçando dinheiro, gastando tempo, né? Procurando profissionais que não são tão qualificados e vai desgastando todo o processo de obra. Então, é bacana pensar que essa integração, ela diminui o desperdício, né, de dinheiro, de tempo, de estresse, porque a equipe está integrada, né? Pensando mais também nessa questão de o cliente ter que parar o dia dele, o trabalho dele, para resolver problemas de construção, né? Resolver algum problema que teve na obra ou na prefeitura também mesmo, ou com incompatibilização entre projeto, por exemplo, de marcenaria com projeto de arquitetura. E é um tempo que ele perde que muitas vezes o profissional não tem, né? O cliente não tem para gastar no profissional dele. Sim. Ele tem que estar focado, às vezes ele tem uma empresa, ou às vezes ele é um CLT, não consegue resolver isso durante a semana, apenas no sábado, e o único sábado que ele tem para descansar, ficar com a família, ele tem que ficar resolvendo essas coisas. Então, é mais pensando nisso da gente conseguir trazer essa qualidade para o cliente, para ele ter esse trabalho muito bem feito, né? Para ele, pensando esse diferencial, né? Da gente ter. E vocês acham que é uma evolução trazer essa equipe aqui unida e cada um integrada? Vocês acham que é uma evolução da construção? Porque eu vejo cada um fazendo o seu, aquela briga, aquela confusão, Sim, né? sim. Eu acho sempre que assim, hoje a construção é um desafio, né? Então, quando você faz um cronograma de obra, você tem que executar aquele cronograma. Exato. Por quê? O que que acontece? Hoje, essa guerra aí, que tudo sobe preço de alumínio, sobe preço de aço, então, sobe a gasolina, então o fornecedor acaba repassando
esses valores, né? Acabando em cima do material. Então, seguir o cronograma. Hoje, muitas obras estouram esse cronograma. Estoura orçamento, né? Verdade. Você acaba contratando fornecedores de acabamento, esquadria de alumínio acaba atrasando, móveis planejados. Então, assim, a construção hoje é um desafio. E tem que estar todo mundo alinhado, todo mundo conversar durante o processo da obra, ter um alinhamento completo para não ter problema lá na frente. Então, hoje a construção é um desafio. Primeiro que falta muita mão de obra. Né? Tanto na construção quanto nos fornecedores de acabamento, você não tem mão de obra especializada. Então, o cliente chega, vou fazer um móveis planejado em tal lugar. O que acontece? Se a pessoa não tem entrega, não tem um cronograma, um prazo, uma equipe boa, qualificada, então esse fornecedor não tem um posicionamento no mercado. Sim. E aí acaba atrasando também. Acaba atrasando, surge imprevisto, surge retrabalho, tá? Então, a ideia nossa aqui é que isso não aconteça com o cliente. O cliente vai estar bem protegido. Exatamente. O nosso cliente final, ele tem que começar o sonho dele, né? Sim. Toda obra, casa é um sonho. Sim. E não ter problemas lá na frente, né? Não ter surpresas. Contratar uma equipe boa de gestão, prestadores de serviço, né? E lojistas de acabamentos, né? Que dão um suporte, entrega e resultado. Né? Muitas vezes a obra que é um sonho vira um pesadelo. Vira um E, pesadelo. na verdade, é muito comum virar esse pesadelo, na verdade. Muito comum. Muita gente que a gente vê construindo por aí, a pessoa fica louca, começa a se descabelar, porque obra aparece problema, não tem jeito, sempre aparece alguma coisinha, são surpresas, é um orçamento que foge aqui, é um profissional da construção muitas vezes que dá problema ali, então a gente tendo esse cronograma e o planejamento, né, o planejamento completo, não que não vai ter surpresas, mas pelo menos reduz. E quando eles aparecem, por você ter o planejamento, você consegue às vezes contornar. Dá uma margem de problema. tempo, né, para eles Exatamente, acontecerem, você está conseguindo resolver. E a nossa ideia dessa união, dessa equipe integrada, é que chegue menos problemas possíveis para o cliente. Exato. Porque a gente sabe que, infelizmente, existe aí conflitos, né? Arquiteto com engenheiro, aí o organizer que quer falar da construção de alguma parte do design interno aí de alguma coisa. Então, a gente aqui vai conversar, vai alinhar as expectativas do cliente, o que a gente vai entregar, e vai levar menos problemas possíveis, né? Com certeza. Então, acho que legal mais da do que uma integração. união, na verdade, sempre o profissional está levando em conta os outros profissionais que estão envolvidos na obra, né? Então, tanto que seja aqui na nossa teia, quanto os outros também que estão fora, da gente sempre tá com esse objetivo, na verdade, principal, da gente realmente entregar um bom trabalho para o cliente, Com entende? parceiros que são realmente de qualidade, conseguir sentar e conversar com os outros fornecedores, com os outros pessoais envolvidos na obra, com empatia e respeito também, né? Porque às vezes profissionais deixam o ego elevar muito, né? Essa questão de conversar com outros fornecedores, outro pessoal envolvido às vezes na obra mesmo, e tá sempre pensando nesse respeito mútuo, da gente também conseguir envolver isso e entregar um bom trabalho para o cliente, né? Porque senão com ego no meio também fica meio difícil. Tudo, né? Porque aí com o ego, muitas vezes a obra acaba virando um Frankenstein, né? Porque chega um profissional aqui com o ego aqui, o outro quer colocar o ego dele ali, e aí vai virar uma bagunça o projeto do cliente, né? E eu pensei aqui numa coisa importante que a gente pode trazer como diferencial, que é a forma de trabalho do Rafael, né? Conta pra gente a sua forma de trabalho mesmo, tipo de material, por que vale a pena te contratar? Por que vale a pena te chamar para fazer parte desse grupo, né? Que vai entregar o melhor para o cliente? Que tipo de conflitos você diminui? Que tipo de material você usa? Como que funciona específico, assim, o seu trabalho, que eu sei que é diferenciado, né? Não é qualquer... Não, com certeza. Toda obra exige um material diferente, tá? Se uma casa-terra, um sobrado, uma obra comercial, então tudo vai relacionado ao projeto, tá?
Quando o cliente contrata o arquiteto fazer o executivo para ele, faz o caderno executivo, depois o engenheiro entra com o projeto estrutural e os demais projetos, o sanitário, o projeto elétrico, tá? Então, assim, na hora de acabamentos, né, existem vários fornecedores, lojistas, então, geralmente, a gente tem parceiro, a gente acaba indicando quem a gente tem confiança, sabe que a pessoa vai entregar o material de qualidade e dentro do prazo, tá? Então, imagina eu indicar para um cliente determinada coisa que a pessoa não entrega o resultado dele. Uhum. Então, não fica legal para mim como profissional e nem para esse lojista, Sim, né? Então, sim. muito difícil, né? Então, a gente acaba indicando quem a gente conhece, tem confiança no trabalho. Sim, muito bem. William, conta pra gente também que mostrar a arquitetura vai muito além da estética, né? Exato. E como equilibrar a criatividade, o orçamento, funcionalidade, como que funciona isso, né? Para não ser só uma estética, mas tem que equilibrar também, porque a gente sabe que todo percurso de construção, o cliente vai gastando e vai tentando fazer os cortes, né? Exato. Porque na minha fase chega isso, não quero organizar porque eu já gastei muito. Aham. E aí eu eu tenho que conquistar esse cliente, né? Então aqui a gente já entrega um combo de entrega mesmo, de complexidade, que ele nem imagina que tem. Então, assim, como funciona equilibrar essa criatividade, o orçamento, a funcionalidade, a beleza? Isso é muito interessante porque na arquitetura tem uma crença popular, né? A maioria das pessoas acreditam que o arquiteto ali é só pela estética, é só para fazer uma casinha bonitinha, Bonitinha. uma fachada maravilhosa, e não é isso, né? Uhum. O arquiteto, ele entra desde o começo, né? Pelo menos é o ideal, entrar até muitas vezes antes de adquirir o lote, né? Porque às vezes o cliente tem um sonho de uma casa e que não, claro, né? Se o cliente tem um lote, a gente consegue adaptar, mas muitas vezes está um pouco fora da realidade do cliente. Então, se ele vem antes de adquirir o lote, ainda que ele tenha algumas ideias, ó, pode ser esse, pode ser aquele, porque assim a Uhum. gente consegue alinhar expectativas, ver conversar com o cliente, né? O arquiteto ele vai conversar com o cliente, entender o que ele quer, não apenas estético, mas também trabalhar funcionalidade. Eu quero uma sala que eu vou usar como isso, como aquilo, e adaptar essa funcionalidade para o cliente e dentro do orçamento dele, né? Para não ficar aquela coisa de, eu quero uma casa assim, quanto vai custar uma É, casa assim? Não, ficou tem. bonito demais, mas está fora do meu orçamento, né? Exato, né? Acho que o ideal é o cliente tem X para gastar e a gente trabalha dentro dessa margem, né? Sim. Todo o processo, não apenas o projeto, não apenas a construção, mas desde a fundação, né? Desde adquirir o lote Uhum. até a finalização, até o serviço da Organizer já está dentro desse Sim, orçamento, né? sim. Não adianta o cliente falar que tem 100 mil para gastar e eu construir o projeto gastando exatamente 100 mil, sendo que depois ele tem que fazer outras coisas, né? Que ele tem muitas vezes o móvel para comprar, tem a Uhum. organização, tem o interior para fazer, tem isso, aquilo, né? É, Então, o ideal pensar é em tudo pensar já isso. desde o começo, né? Isso é muito legal, Conseguir né? gerar essas expectativas do cliente, né? Para a De gente conseguir alinhar. fazer algo que ele realmente consiga executar, né? Exato, É, pensar desde a fundação até o acabamento completo dentro desse orçamento e com uma margem para não ter, muitas vezes tem elevação do preço do material, né? Esse sim, tipo de coisa. durante Então, o... É, trabalhar dentro dessa margem com segurança, vamos dizer assim. sim, essa parte de evolução de preço, a construção civil é muito volátil, né? Qualquer Exato. coisa que acontece no mundo, a gente sempre tem que estar antenado, né? Então, por exemplo, essa guerra que acontece do outro lado do mundo, né? Acaba afetando a Acaba nossa área, a afetando, é primeira isso que mesmo. afeta. Uhum. É Então, isso aí. Vai mudando tudo, né? Micaela, conta pra gente quais são os erros mais comuns, né, quando você chega num projeto e conta também assim, o que que significa uma arquitetura mais humanizada na prática? O que que você vê de erros comuns quando você chega num projeto? Você uhum. pode contar quando você chega num projeto que já está em execução, né? Não do nosso, porque o nosso não vai ter erro, porque nós estaremos juntos o tempo todo. Mas de outros projetos que você participa. Tá. Então, começando pela primeira pergunta, Tati, a questão é mais do cliente, às vezes, querer fazer ele mesmo as coisas, sabe? Demandar ele mesmo. Por exemplo, eu peguei uma reforma que já estava em andamento, Sim. então eles me contrataram, eles já estavam iniciando essa reforma, e o primeiro
ponto inicial é que eles já começaram a colocar os acabamentos sem antes ver direito como ia puxar os pontos elétricos. Ia ser uma reforma de uma cozinha onde os pontos elétricos é o principal. Porque você vai colocar uma torre quente, tem que ter. Você vai colocar um depurador, tem que ter um ponto elétrico. Então, como era uma cozinha antiga, que já era, na verdade, antes uma lavanderia, então passou para ser uma cozinha. E agora a gente ia reformular toda essa parte do layout, né, da cozinha mesmo. Então, ficou um pouco complicado. A gente conseguiu dar nosso jeito e tudo mais. Mas ter em mente que o profissional, ele tá lá exatamente para estar fazendo essas coisas, sabe? Sim. Que muitas vezes, como o cliente é leigo mesmo, então tem alguns pontos essenciais que ele deixa passar. E que aí Então, o profissional tem um olhar refinado e consegue, né, exatamente. direcionar coisas que a gente pula como Sim. cliente, mas o profissional vai direcionar. Por exemplo, também etapas de projeto, né? Antes de execução, eles colocaram o revestimento antes de colocar a pedra. Na verdade, tem que ser o contrário. Então, na hora de quebrar a pedra, quebrar o revestimento para colocar a pedra, já fez um pó gigantesco na casa, e já era uma casa que estava em reforma. Então, tipo, eles moravam na casa. Então, teve todas essas complicações, né, de uma obra. E nessa segunda pergunta, de arquitetura humanizada, ela mais, na verdade, pensando na arquitetura como um meio para realizar o sonho do cliente, e não a arquitetura como um sonho realizado do profissional, né? Porque tem muitos profissionais que deixam passar, e os clientes também ficam com um pouco de medo de pedir alterações, porque não ficou exatamente do jeito que eles querem. Eu, por exemplo, não coloco limite de alterações no projeto, porque eu penso também no lado do cliente. Ele quer executar uma coisa, e por mais que você não queira alterar mais, ele vai alterar depois. Seja com um profissional da marcenaria, seja com o profissional da pedra. Então, eu tento manter o mais aberto possível para Isso já conseguir disse escutar tudo eles. sobre a humanização na prática. Você foi perfeita, assim, como dizem, cirúrgica. Deixar aberto essa possibilidade de trocas, mesmo que não aconteça depois, né? Que fique dentro ali de um padrão de 2, 3 vezes. Mas a segurança que a gente tem de que a gente pode voltar a conversar, né? E não ficar presa falando, nossa, eu não posso mais alterar Sim. nada, porque foi combinado 2, 3 vezes. Exatamente. Acho que a tranquilidade que traz de que, assim, eu posso alterar no meio do caminho, né? Ela não vai ficar brava comigo, ela não vai fazer cara feia. O cliente Acho fica que com isso traz medo, um aí eu fico conforto, com né? dó de deixar o cliente com medo de E é o falar nosso comigo. sonho, né? Poxa. É o sonho do cliente, poxa, e eu vou ficar cortando a asa dele, né? Não, muito bacana. Acho que você Isso vem, é engraçado que isso vem também um ponto da minha infância, porque a minha mãe, quando construiu a casa dela, ela queria construir exatamente do jeito dela. Então, tanto que ela não teve um arquiteto, ela teve só engenheiro, porque ela tentou contratar um arquiteto, mas os arquitetos não conseguiam escutar ela. Então, ela disse, não quero contratar mais arquiteto, eu quero fazer do meu jeito. Então, um engenheiro abraçou a ideia, então eles foram desenhando a casa juntos. Legal. Então, foi exatamente pensando nisso que no meu escritório eu tento fazer o mais aberto possível a escutar o Que cliente, isso né? torna humanizado, né? E me fez lembrar essa parte que você falou da construção, que meu pai não é engenheiro, não é arquiteto, né? Eu falo que ele era meu mentor em organização. Mas o meu pai, a gente tinha um terreno, uma casa bem antiga, e por conta das demandas da cidade lá do Rio de Janeiro, enchente, várias coisas que aconteciam, meu pai resolveu construir. E aí meu pai comprou livros mesmo, livro grosso, para saber como fazia a fundação, sabe? Pedra de mão, como que fazia Legal, interessante. Eu tinha que cortar vários arames para poder amarrar lá para fazer as treliças, eu acho que Colocou a chama, mão na né? massa, então, literalmente, Coloquei né? a mão na massa. Meu pai fazia lá o radier para colocar lá no fundo do. Eu esqueci o nome daquele buraco lá, que eu esqueci mesmo o nome. Enfim, virei massa, carreguei pedra, balde, cimento, várias coisas. Participei da laje, de tudo, né? Mas o meu pai, ele foi desenhando cada etapa. Ele foi fazendo a construção. Primeiro, ele pensou na casa inteira. Uhum. E ele foi fazendo. Era só final de semana, não dava para construir com pedreiros e tudo mais. E aí
chegou um momento, e ele falou exatamente, desde o início, eu vou fazer uma casa em que o terreno era grande, em que todos os filhos possam morar aqui comigo. O sonho do meu pai era esse, né? Ele fez uma casa, gente, incrível, uma casa de 2 andares, com o terceiro andar era um terraço do tamanho de toda a casa, né? E aí a casa ele fez 2 salas, um quartinho, uma cozinha e um banheiro. Em cima era o quarto dele, que era uma suíte com um espaço bem grande, Uhum. que ficava em cima da cozinha, em cima do quartinho de costura da minha mãe, com o banheiro. Aí vinha o meu quarto em cima de uma sala e o quarto do meu irmão em cima de uma sala. Ele construiu uma lateral assim, que ele falou assim: essa lateral aqui já deixou todo o encanamento, tudo, todos os pontos que precisava. Essa lateral aqui vai virar uma casa depois. Aí, esses quartos aqui, o quarto dele já deixou encanamento para que a parte que era o quartinho de baixo de costura da minha mãe, em cima, seria uma cozinha. Gente, meu pai foi incrível, o engenheiro. No final das contas, ele conseguiu. Não conseguiu que nós morássemos lá, né? No final das contas, a gente aluga a casa, mas ele conseguiu que na parte de baixo ele fechou a escada tinha uma abertura para um corredor, né? Então ele Uhum. fechou a escada da sala, abriu para esse corredor. Ele ficou morando embaixo com a minha mãe e em cima ele alugou. Nessa Nossa, que legal. varandona que ele construiu, eu Uhum. cheguei a morar lá por um tempo. Eu cheguei a morar lá por uns 5, 6 anos. Uhum. Morei nessa lateral, que seria uma varanda gigante, virou uma casa mesmo. Aí a parte de baixo que dava o apoio para essa varanda, que era uma outra varanda, ele fechou as paredes e fez outra casa. Ou seja, uma casa gigante, ele dividiu, virou 4 casas. 4 que casas legal. e mais um terraço Interessante. imenso. E assim, a gente foi participando do sonho dele, né? A única parte que a gente não conseguiu cumprir era que todos os filhos morassem lá. É. Mas ele não conseguia, ele era tão perfeccionista, ele não conseguia contratar as pessoas. Ninguém chegava na ideia dele, falava que era exagerado, que não cabia aquele tipo de construção naquele bairro. E meu pai foi avançando, assim, foi muito Dando o inédito jeito que dele, ele né? Pra fez. conseguir. Exato. E foi muito legal. Muito E bom. agora eu entendo, e agora sim, agora mesmo, tipo, o insight que deu. Eu entendo por que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo nessa construção? Então, a construção faz parte da minha vida, Sim. né? Entender esses passos, entender a dificuldade que é de carregar balde, virar massa. Eu participei desse processo na minha casa. Então, eu sei o que o cliente sente quando ele chega na obra, que ele vê toda aquela bagunça, toda aquela sujeira, ou se é uma obra enquanto ele está Sim. morando na casa também. Eu vivi isso por muito tempo, né? Então, eu entendi agora, deu um insight aqui, assim, o que eu estou fazendo aqui? Além do conceito geral de que eu sei o que eu estou fazendo aqui, mas internamente veio no meu coração que assim, você está fazendo aqui porque você sabe o que é uma obra na prática, né? Exato, muito Faz E parte já eu de gostei você. dessa emoção que eu senti agora. Me fez lembrar do meu Não, pai. legal, Tati. Tati, muito assim, bom. hoje existe o plano diretor do município. Então, existem várias regras para estar construindo, né? Uhum. Então, tem que respeitar o que a prefeitura Sim, informa, né? Então, meu pai não tem as respeitou. regras, tem as Essa parte ele regras. pulou. E cada município é diferente, não são todos iguais, tá? Então, o que que acontece? Hoje a gente vê muita residência, muitas casas sem OBITs. Por quê? Foi construído de forma irregular, tá? Então, por isso que tem que ter o projeto executivo da arquiteta, ter todo o projeto estrutural do engenheiro, para na hora que sair, a casa estiver pronta, né? Primeiro, muitas casas constroem sem alvará. Uhum. A gente vê aí muita construção parada porque não tem alvará de obra, tá? Uhum. Então, obra embargada. Então, aí já começa. Tem projeto na prefeitura? Foi cadastrado o projeto? Então, Tem. Profissional responsável, né, por essa obra. Nossa. Se alguém machucar, quem que vai ser o responsável, né? Exatamente isso. Então, é uma coisa que a gente vê muito no mercado da construção, tá? Então, você tem que ir lá, vai construir uma casa num bairro, ó, quanto tem que ser de recuo de divisa, recuo frontal, o portão, tudo isso é informado no plano diretor do município, Sim. tá? Então, eu construir de qualquer jeito, eu não vou conseguir aprovação do projeto Uhum. na prefeitura. É possivelmente essa obra embargar Uhum.
E acabar o sonho do cliente. Acaba o né? sonho do cliente se você não É. consegue tirar uma Parar bits. por besteira. Exato. E até entendeu? desvaloriza, né, o imóvel, porque você não tem toda a documentação na hora que for vender. Exatamente É. A isso. pessoa não se sente Aí segura em vamos lá. comprar. Uma obra para pela metade. O projeto não está cadastrado na prefeitura. Não tem engenheiro, não tem arquiteto. Uhum. Aí, Já que investiu, já perdeu. investiu, o que acontece? A pessoa, para não perder dinheiro, que nem a Micaela falou, ela vai querer vender. E aí não consegue. Aí não também. É consegue difícil. vender. É muito É difícil. difícil. Sim. Entendeu? Então, Sim. assim, hoje é muito importante estar engenheiro e arquiteto alinhados, caminhando junto, né? Sim. Para não ter problema na obra, né? Então, tem que ter essa união. É um casamento, É um casamento. porque qualquer coisinha errada que sai na obra é responsabilidade técnica do arquiteto e do engenheiro, Uhum. Uhum. entendeu? E é legal essa equipe integrada porque a gente entende o quanto que é importante estar alinhado, né? Então, assim, não vai ter guerra, não vai ter conflito, como a gente já falou aqui no Sim, início, sim. porque a gente se reúne semanalmente, a gente estuda, né, sobre o que esse cliente deseja, sobre como vai se desenvolver esse projeto. Então, a gente sabe que tem todo esse passo a passo. E essa é a tranquilidade, esse é o diferencial de quando a teia está unida, né? A teia tem que estar ali, entrelaçada, né? Sim, com Exato. Pensando certeza. na Às teia vezes da o furo- aranha, ela não deixa nenhum furo, né? Tem os passinhos de Sim, cada sim, vez com para que certeza. consiga Acho que chegar do essa é a outro ideia lado. mesmo, né? Só para complementar essa união, né, que a gente está falando, vai ter agora em Araraquara a festa do lúpulo, né? Que vai ser dia 30, dia 1º, dia 2, Isso. Isso. onde a Micaela é responsável pelo projeto, pelo layout do projeto, né? Isso. E pela concepção da área VIP também, né? Então a gente está, inclusive, com parcerias com algumas lojas, com a loja Móveis Hans, que vai estar fornecendo todos os móveis soltos para a gente compor essa área VIP, com um sofá de couro lindíssimo, que estou apaixonada. E o paisagismo na Santa Luzia, que também vai colocar um paisagismo bem legal lá para compor toda essa área. E vai ser uma festa muito legal, quem quiser ir também, né? O Rafa também Sim. está auxiliando lá com a parte. Você é Execução. responsável técnico, né, da execução toda da estrutura ali. Uhum. E só para vocês entenderem como funciona a teia. Então, 2 profissionais, um engenheiro civil e um arquiteto, Uhum. que vai estar ali, Sim. que é responsável pela toda a criação da festa ali, da parte de layout e estrutura, né? Muito Então, bom. essa é a união do que o impulsário, a TI da construção Proporciona. proporciona, né? Muito bom. Profissionais fazendo network e mostrando o seu trabalho. Sim. E auxiliando o outro, né? Um dando apoio ao outro, né? Sim, Sim. sim. E se o pessoal quiser conhecer e ver como é que ficou o nosso trabalho, dia 30, 1 e 2 de agosto, Estão lá convidados. Em Araraquara. na festa da colheita do Lupo em Araraquara, comparecer lá. Isso. Na ser Chácara legal. Guarani. Chácara Guarani, vai ser muito legal lá. Vai Muito ser bom, sim. né, Muito gente? bom. Estão todos convidados. É. Então, Olha, Tati, dentro do seu trabalho, quando o cliente começa a construção civil, passa por engenheiro, passa por arquiteto, está chegando finalmente. Muitas vezes ele já tem um imóvel, ele não vê a hora de sair do imóvel dele, o que ele vai levar, o que ele vai deixar, o que ele vai doar, Sim, né? E o que ele vai comprar novo, sim. certo? Então você entra desde quando o cliente está pensando em sair da casa que ele está hoje e ir para a casa nova. Conta um pouquinho mais como é que é isso. Não, e como o William falou, é muito antes de só pensar no que vai levar, no que vai deixar, né? É muito antes de pensar que caixinhas vai comprar para poder guardar as coisas na casa nova. É muito antes. Porque quando o cliente pensa na construção e daqui a pouco ele vai fazer o contato com a loja dos planejados, eu já estou lá com ele. Eu já faço esse planejamento de como vai ser esse armário, qual é a funcionalidade, quais são as pessoas da família, quem que vai utilizar, vai ter funcionária, não vai ter funcionária. Então, se é um closet, se tem vestido, se não tem, se tem muito sapato, se tem muito... Eu vou entender toda essa rotina, todo esse contexto, vou alinhar com o cliente e também alinhar com a loja de planejados. Porque, por mais que as lojas de planejados, eles pensem em toda... uma média ali de divisões de gaveta, de espaçamento, que é bacana, que precisa ter esse parâmetro, mas ele não vai totalmente na personalização do que o cliente precisa. Então, eu como personal organizer, eu vou entrar nesse detalhe mais íntimo, né? Quando a pessoa abre a porta da casa dela, ela abre a porta da intimidade dela. Sim.
né? Exato. Vocês Verdade. entram nessa intimidade também do pensamento e eu entro mais ainda, porque Sim. eu entro no armário. Eu ponho a mão nas partes, né, do armário, do closet, que é a parte íntima da família, porque num quarto só vai quem é convidado, não é Sim, isso? Às exato. vezes a gente é convidado numa casa, a gente acessa a cozinha. Sim. Até pega um talher, um copo, mas no quarto não. No quarto é só É, quem tem verdade. intimidade. Então, quando o cliente ele chega até mim, ele confia nessa intimidade Uhum, que eu vou acessar, né? sim. Porque quando eu acesso essa intimidade, eu acesso um mundo de pensamentos, de rotinas, de família, né? Eu atendo com um pensamento humanizado, porque não pode ser só colocar caixinhas ali. Né? Por mais que eu leve uma equipe, Uhum, eu estou sempre presente porque o cliente se conectou comigo. Então, existe uma equipe para atender nessa mudança? Existe. Mas eu estarei lá junto, porque o cliente confia em mim, no que eu vou pôr a mão, no como eu vou direcionar, né? Então, eu vou acompanhar esse cliente na loja de planejados, vou identificar com essa loja, vou retornar à loja mesmo sem o cliente, porque eu já alinhei com o cliente e estou alinhando com a loja também como vai funcionar. Dentro do armário da cozinha, da área gourmet, do escritório. Então, eu vou mapear tudo o que ele tem para que tenha menos erros possíveis. Claro que a gente fala em erro porque às vezes o cliente vai desapegar de alguma coisa que a gente pensou que estaria lá nesse planejamento. Mas, assim, o futuro é que a gente abre espaço para que ele traga um novo. Então, nunca é perdido nada. O cliente deixou um espaço vazio, para a gente pensar que tudo é possível para novas etapas da vida dele, né? A gente não precisa entulhar tudo, apertar tudo, porque o cliente precisa ter um respiro, ele precisa ter pausa, ele precisa ter tranquilidade na rotina dele, né? uhum. Ele precisa saber que em 3 segundos ele consegue achar a roupa que ele deseja, né? Ele precisa pensar que não só é a mãe, como costuma acontecer na nossa casa, que vai falar assim, olha, a panela tal tá no armário do lado esquerdo, porque a mãe sabe tudo, né? Até de olho fechado, Sim, até sim. quando ela não fica em casa. Então, todos precisam encontrar tudo o que tem lá, né? Eu preciso pensar se tem um cadeirante, eu preciso pensar se tem um idoso, eu preciso pensar se tem crianças que vão acessar uma área de risco, né, na cozinha, como que vai funcionar tudo isso. Uhum. Então, eu preciso pensar em todos esses detalhes. Então, não é só chegar e colocar as coisas no armário, né? Guardar é uma coisa, organizar é outra. É isso que eu ia falar. Acho que muita gente, né? Eu acho que as pessoas pensam que o organizer vai chegar lá, vai pegar a roupa do cliente, vai dobrar e colocar no armário de É, novo, mas não não é é só só, isso, não né? é só uma É dobra pensar bonita, como vai né? funcionar a rotina do cliente, né? Pensar Essa se que é tem legal. adolescente, que a gente sabe É, que é uma grande dificuldade, pré-adolescente entrar nesse ritmo de organização. Algumas pessoas já têm já um caminho meio que organizado, sendo criança ainda, né? Mas tem outros que vão desenvolver isso conforme a rotina, né? Então, no dia a dia, mantendo essa organização, esse adolescente ou essa criança, essa família vai entrando no ritmo. A gente sabe que a organização ela é aprendida. Pode ter pessoas que tenham já um direcionamento, uma proximidade maior, né? Lá em casa eu falo que meu pai era o mentor da organização. Então eu fui descobrir ser organizer muito tempo depois. Então, quando a organização entrou na minha vida, foi por conta de um desgaste profissional na assistência social que eu pensei, vou fazer outra coisa. E aí eu fui estudando todas as coisas que eu gostava. E aí a organização veio através de várias pessoas falando: olha, Tati, você é muito organizada. Olha, Tati, você podia ser personal organizer. E eu fui pensando: será que é mesmo? Será que é possível? Quando eu fiz o curso, eu falei: gente, meu pai já faz isso. Meu pai já faz isso. E é sempre assim: meu pai já faz isso. E eu fui vendo que eu já tinha montado um ateliê. Eu e meu pai montamos um ateliê para minha mãe, com tudo organizado, a altura que ela precisava, os potes que ela precisava, as caixas, antes de eu ser organizer. Então, assim, tem fotos do ateliê da minha mãe, do armário do meu pai, de organização,
que se hoje a gente pensar assim, nossa, mas quem que organizou isso? Passou uma profissional aqui? Mas meu pai tinha organizado coisas. Eu lembro da gente no mercado, meu pai dividindo as compras dentro do carrinho, sabe? Organizando bonitinho os pacotes maiores, os pacotes menores, o que era lata de óleo, latas de milho, Ele dividia tudo. Então, assim, tinha um carrinho que era o da minha mãe para um tipo de compra, o carrinho do meu pai era outro tipo de compra. A gente chegava em casa, ele já fazia todo um trâmite. Olha, tira tudo do armário, limpa e põe o que a gente comprou agora para o fundo. Meu pai que direcionava essas coisas na despensa, né? Então, assim, eu já vivo a organização há muito tempo e fui descobrir que podia ser uma profissão, Isso é muito né? legal. Então, viver isso traz mais autonomia, traz mais qualidade no atendimento. E eu acho que é muito bacana quando a gente consegue unir o que a gente viveu com o que a gente aprende, né, na profissão, afinar mais essas ideias, afinar mais esse olhar técnico com os clientes, né? E hoje em dia, a falta de tempo, né? Fala. Tudo muito corrido. Exato. Às vezes você compra um determinado sapato, um colar para usar com vestido, uma roupa, e na correria, na pressa, você chega do trabalho, tem um evento, alguma coisa pós o trabalho, nessa correria você não sabe onde está, É verdade. né? Então, a praticidade de estar tudo organizado, de você encontrar o que você está procurando, Perfeito. né? Acho que Sim, seria mais ou menos isso, né, sim. Tati? Legal. De você não perder o tempo, né? Não perder o tempo. E esse ponto específico é o que todo mundo vive, né? Ai, tô na correria, ai, não tenho tempo, ai, não sei o quê. Então, assim, deixar tudo organizado gera praticidade, Sim, economiza tempo e gera qualidade de vida, porque com aí você não certeza. sai de casa estressado, você não coloca a mesma roupa, você consegue olhar o que tem dentro do seu armário e consegue economia financeira, né? Porque todo mundo fala, mas eu vou pagar caro por uma organizer? Não, você vai investir. Porque quando você identifica o que que você tem no armário, você sabe que você não precisa da bolsa preta com detalhe dourado ou da bolsa laranja, porque você já sabe onde que está tudo. Você já sabe os sapatos que você vai combinar. Então, você já não precisa pensar em comprar novos sapatos. Você não precisa pensar em comprar novas roupas, porque você já entende tudo onde que está, qual a função daquilo, e você consegue alinhar e gastar o seu dinheiro, investir ele, né, em viagens, passeios, em momentos, né, de lazer, momentos de outras atividades. Então, a Organize é um investimento, né? Todo esse processo com um profissional qualificado é um investimento. E isso é muito bacana. Bem lembrado da falta de tempo. Sim, falta de tempo hoje tá escasso, né? Bom, então vamos, né, já direcionar para o nosso caminhar para o Os nosso finalmente. os nossos finalmentes. E eu vou pedir para cada um falar aí pelo menos em 30 segundos, né, o que define o seu trabalho, se tem algum conselho que você deixaria, né, para quem sonha em construir. E também falar o Instagram, né, ou a rede que vocês queiram passar para a gente já ir finalizando e depois passar os recados finais. Tá? Vamos lá. Começa assim e aí eu termino. Perfeito. Não, vamos lá então. O que define meu trabalho é engajamento e performance. Se você não tiver engajamento com o seu cliente, não tiver a performance no seu trabalho de entrega, eu acho que as coisas não andam, tá? Então, principalmente numa construção civil que é muito desafio durante um processo de obra, se você não tiver engajado com o seu cliente, não tiver a performance na execução do seu trabalho, eu acho que para mim é essencial. Muito bom. E sua rede de A minha pra rede gente procurar? está Rafael Invalde. Rafael Embalde. Isso. Muito bom. Perfeito. Bom, o que define o meu trabalho é a funcionalidade, assim, para tudo tá andando como se fosse um relógio. Eu acho que isso facilita muito o nosso dia a dia, né? Não só na obra, né? Não pensando na funcionalidade só da obra, que tem que estar tudo planejado, como nós conversamos aqui, mas a funcionalidade do dia a dia, né? E fugir do óbvio, né? Fugir Uhum. das clínicas que a gente vê por aí, as réplicas. A Verdade. ideia é uma arquitetura para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Sim. E vocês conseguem me encontrar no meu Instagram, é o LT Arquitetura, ou no meu pessoal, William Costa Blanco também. A gente pode conversar por lá e eu direciono vocês. Muito bom. Muito obrigada. E você, Micaela? Bom, que eu acho até um pouco difícil, para ser sincera, definir
em algumas palavras, o meu trabalho, mas seria mais humanização, cuidado, seria mais isso, o que leva, o que integra tudo, né? E as minhas redes sociais é @micaelaarquitetura, meu profissional. Então lá vocês me encontram e vê mais sobre o meu trabalho. E para mim, o que define o meu trabalho é uma escuta qualificada, né? Quando eu trago também a minha experiência como assistente social, eu tenho uma escuta qualificada, uma escuta que vai personalizar esse atendimento, né? Então, o que define o meu trabalho de transformação nessa organização é essa escuta qualificada. É esse detalhe fino que muitas pessoas não têm integrado ao seu trabalho, né? E você pode me encontrar como Tati Soares, _organiza. Na rede do YouTube, do Instagram, tá bom? E vamos lá. Vamos aos recados finais. Um dos recados importantes que nós estaremos, né, continuamente trazendo o podcast mensalmente, né? Uma vez no mês estaremos com o podcast e vamos publicando também no Instagram, né? Os cortes. Então, quem quiser conhecer, pode seguir Teia da Construção. E também nós teremos o evento que vocês podem falar novamente, podem acompanhar aqui. Quem quiser conhecer mais sobre a Teia da Construção, pode nos procurar, tá? Para agregar a essa equipe, né, de qualidade e transformar a vida do nosso cliente, porque a gente sabe que o atendimento humanizado, uma escuta qualificada, humanizada, isso tudo traz diferencial, né? Mais alguma coisa? Quem quiser saber mais sobre a Teia da Construção, né? O Impulsário sempre tem alguns eventos. Sim. E vai ter uma no final do mês também, então sempre atento às redes sociais do Impulsário. A gente tem também um grupo que é o Impulsário Start, que dá para o pessoal entrar já, conhecer um pouco mais, ou até ir nos eventos do Fluxo, né? Como convidado. Também a gente dá para entrar como convidado e saber como funciona melhor. Quem quiser saber novos temas também pode sugerir, né? De repente tem alguma informação assim que a gente não conseguiu trazer hoje e podem falar, né? Dos temas que querem ouvir por aqui. E o recado da festa com mais detalhes? O recado da festa, dia 30 de julho, 1 e 2 de agosto, lá em Araraquara. Micaela como responsável do layout da festa e eu como responsável técnico da estrutura. Pode encontrar sobre a festa lá no Instagram do Impulsário, né? Isso. Festa do Lúpulo. Tem no Instagram do Impulsário, no Instagram do Lúpulo Guarani. Tem no Instagram do Sindicato Rural de Araraquara também. Isso, né? E a gente está sempre republicando coisas do evento. Isso aí. Falando um pouquinho mais dos eventos dos encontros do Impulsário, quarta-feira vai ter o encontro do Fluxo presencial, onde eu vou dar a palestra de engajamento e performance. Então, quem tiver curiosidade, querer saber mais, né, pode estar procurando a gente, que a gente direciona certinho. E avisando que dia 29 também, aqui no Hub, a gente vai ter um Hot Seat. Tá? É verdade. Então, quem tiver interesse, quiser saber o que é isso, né, como pode estar participando, procura a gente, entre em contato com a gente direciona certinho e explica melhor. Muito bom, muito bem. Quero agradecer vocês, agradecer a todos que estão acompanhando a Teia da Construção no nosso primeiro episódio, né? Eu entendi que foi um sucesso porque a gente trouxe muitas informações aqui e que vai conectar com muitas pessoas, profissionais, clientes, parceiros, né? E vamos lá, vamos seguindo para as novas edições do nosso ImpulsoCast, né? Na Teia da Construção. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.